Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer essa base, tá? Pra gente fazer cachepô, bolsa, o que for em fio de malha. Então, de material a gente vai precisar de fio de malha, tá? Eu gosto desse que é quanto mais elástico pra mim, melhor é de trabalhar o fio. Marcador de ponto, que não necessariamente precisa ser um marcador de ponto, pode ser uma lãzinha ou um outro pedaço de malha. Agulha 7 milímetros e uma tesoura. Para dar início à nossa base, então, a gente faz o anel mágico, círculo mágico, tá? E puxa uma correntinha. Depois que segurar aqui, eu vou puxar uma outra correntinha aqui para poder iniciar o meu trabalho, tá? Eu vou fazer 6 pontos iniciais. Ó, botei o marcador aqui na primeira correntinha que eu fiz, eu vou fazer 6 pontos. E para fazer uma base redonda, a gente sempre tem que pensar nos pontos que a gente começou, para fazer a regra do aumento para a base ficar uma base perfeita. Então, se eu tenho 6 pontos, o meu aumento sempre vai ser 6 pontos. Então, esse aqui já vai contar como primeiro ponto e eu vou trabalhar nesses 2 fios aqui do meu anel, tá? Então, vou fazendo ponto baixo. Vou passar por dentro do meu anel, puxo o fio de trabalho, dou a altura aqui para ele poder ficar parelho, tem que ficar na mesma altura do meu primeiro ponto. Puxo aqui e passo por 2 correntinhas. Então, já tenho 2 pontos. Sempre dou uma puxadinha aqui para ajustar, para poder ficar bom o meu trabalho. Então, 1, 2, puxo aqui, fazer o terceiro ponto. Tá? Quarto ponto. Quinto ponto. E o meu último ponto da minha base. E o 6º ponto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu círculo mágico, tá? Vou puxar aqui um pouquinho para não escapar e vou fechar. É essa ponta que eu vou puxar para fechar ele. Ó, vou fechando e ele automaticamente vai fazendo um círculo. Onde que eu vou fechar ele? Aqui tá o meu marcador, vai ser no primeiro ponto da horizontal. Vou colocar a agulha de trás pra frente aqui nesse Vzinho, ó, nesse Vzinho aqui. Vou botar o fio que sobrou e puxar lá pra trás, tá? Essa é uma base mais simples que aquela que é feita no ponto baixo centrado. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o ponto baixo centrado. Tá? Então, a gente vai inserir aqui embaixo, ó, de cada Vzinho desses é que vai ser o nosso trabalho. Coloco aqui, encaixo o ponto que eu passei lá pra trás, tá? Vou puxar uma correntinha e 2 correntinhas, tá? Onde vai ser o meu cálculo agora, o meu marcador vai ser nesse primeiro que eu puxei aqui de lá de trás. Esse fio que tá sobrando aqui, tá? Que foi o que a gente fechou o círculo mágico, eu vou diminuir ele um pouquinho. E eu já vou trazendo ele aqui por cima pra ir dando acabamento, tá? Nessa carreira a gente vai fazer, em cada espaço a gente vai fazer 2 pontos, para dar o aumento de 6, então a gente vai ficar com 12. Então, aqui tem um, no mesmo lugar eu insiro e faço o segundo.
Depois aqui o próximo vai ser aqui, ó. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, vai ser embaixo desse vizinho aqui. Vou fazer 2 pontos. 1. E 2. O próximo vai ser aqui. 1. E 2. E assim eu vou ir até o final da minha carreira. Então, esse é o fio que eu vou escondendo aqui. E eu terminei a minha carreira, tá? Não tem mais nenhum ponto para trabalhar. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar ela. Vou colocar aqui no primeiro ponto que tá na horizontal, coloco a agulha por trás, puxo esse ponto lá para trás, tá? E vou inserir aqui, no mesmo buraco. Seguindo a regra dos aumentos, vou puxar 1, 2 correntinhas. Seguindo a regra dos aumentos, eu tenho que aumentar 6 pontos, que foi o nosso inicial. Se eu tenho 12 aqui, eu vou ter que fazer 2 pontos e 1 aumento. 2 pontos e 1 aumento, tá? E assim eu vou até o tamanho que eu quiser da minha base. Então, aqui eu conto 1, 2 pontos e no próximo eu vou fazer um aumento. O que é o aumento? É 2 pontos no mesmo espaço. Tá? Então, fiz 2. 1, 2, um aumento. E assim eu vou até terminar a minha carreira. Quando terminar a carreira, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Então, aqui eu terminei a minha carreira. Aqui tá meu ponto de marcação, tá? Vou inserir aqui a agulha por trás e vou puxar. E assim eu vou fazendo essa regra até terminar a minha base, até o tamanho que eu quero que ela fique. Tá? Por exemplo, para mim essa base já é suficiente para o cachepô que eu preciso fazer. Ela fica uma base perfeita, redonda. E vocês vão fazendo sempre a regra dos aumentos. Se começaram com 6 pontos, sempre em cada carreira vai ter 6 pontos de aumento, tá? Para subir, aí vai ser a mesma coisa que se vocês já tivessem, se isso aqui fosse os pontos inseridos no cachepô de vocês, na base de MDF, que eu vou deixar o link aqui em cima na descrição, tá? O link para vocês seguirem. A partir daqui, como se você já tivesse inserido os pontos na base de MDF para seguir, tá? Obrigada, pessoal, e era isso por hoje. Até a próxima!